mas por N motivos não poderiam estar conectados. Então, por causa disso, começa a gravação aí. Formalmente dando as boas-vindas a todos e a todas. Muito obrigado pela sua adesão aí no nosso encontro. A gente está fazendo esse primeiro movimento para, de fato, startar o ano de preparação de concurso, né? Porque a galera muitas vezes fica naquela expectativa de quando é o melhor momento para começar a virar a chave para determinada banca, para determinado concurso. E, cara, eu e o Farley, como a gente já trabalha juntos há muitos anos, a gente entendeu que, cara, vamos fazer uma aula gratuita para poder dar ferramentas para a galera conseguir saber como começar. Basicamente, a ideia dessa aula, desse aulão é essa, né? A gente conseguir instrumentalizar a molecada que estiver aqui conectada ou que estiver assistindo depois, os recursos necessários para fazer uma boa preparação para o vestibular. A gente vai falar de conteúdo, naturalmente, é uma característica minha do Fardo, a gente não consegue não dar algum tipo de conteúdo, de matéria, mas o cerne do nosso papo aqui tem a ver com o como se preparar. Inclusive, antes de eu te dar a palavra aí para você dar as boas-vindas, irmão, isso foi uma das nossas estratégias de comunicação lá no Instagram. É mostrar como que o aluno raramente está de fato preparado para o UERJ. E não é culpa do aluno, não é culpa dos cursos, não é culpa de ninguém especificamente, mas é porque é um modelo de concurso que veio se aprimorando e se adaptando às circunstâncias geracionais, mas que não tem a mesma velocidade, essa adaptação à maneira de se preparar, que acaba sendo extremamente tradicional, extremamente focado em conteúdo e alguns conteúdos que, porventura, não tendem a cair ou a ser cobrados da maneira com que anteriormente se cobrava, né? Então, a nossa pegada aqui vai ser mostrar isso para vocês, como que a prova cobra e qual é a nossa abordagem dentro do nosso projeto de ciências humanas. É isso, né? Porque muitas vezes o aluno até sabe o conteúdo, ele estudou aquele conteúdo, mas chega na hora da prova, ele tem alguma dificuldade em aplicar aquele conhecimento, né? E isso é algo bem comum, os alunos que estão aqui nos assistindo hoje devem perceber isso com frequência, né? Não só nas provas de escola, né? Mas também nos concursos, nos vestibulares que eles venham a fazer. Quantas vezes vocês já não se depararam com a situação, nossa, eu me dei mal nessa prova, mas eu estudei tanto, né? Eu sabia o conteúdo, mas cheguei lá e não consegui fazer. Então, um dos nossos grandes objetivos, né, com essas aulas é exatamente passar para a galera qual é a melhor maneira de aplicar o conteúdo que você estudou, tá, para que você chegue ao gabarito, para que você consiga fazer a questão, para que você consiga resolver a questão efetivamente, né, e não fique com essa sensação, poxa, eu estudei, eu sabia, mas chegou na hora eu não consegui. Cara, e uma das coisas que mais acontece na prova da UERJ, particularmente, mas o Enem também tem acontecido com certa frequência, é o cara, inclusive o Samuel tá por aí, que é professor de história, ele pode endossar a minha fala ou até discordar, tá? Fica super à vontade, que é um ambiente absolutamente democrático, viu? Então, se você não for na linha do que eu tô pensando, pode colocar os seus pontos de vista. Mas muitas vezes acontece pós-concurso dos alunos desabafarem no sentido de, pô, cara, estudei o ano todo e não caiu história na prova. Não caiu história no Enem, não caiu história na UERJ, porque eles ainda têm essa perspectiva tradicional de entender história como uma disciplina em que o cara vai saber duas consequências da Segunda Guerra Mundial para a relação do Brasil com a economia. Que era um tipo de pergunta clássica de ser feita no vestibular em moldes anteriores. Só que agora, cara, a prova não vai cobrar assim. Muitas vezes você não vai nem enxergar o conteúdo Segunda Guerra Mundial, mas sim as habilidades e competências que foram desenvolvidas em torno de um trabalho que vai discutir Segunda Guerra, que vai discutir Guerra Fria e demais outros assuntos, mas com o norte de que o aluno tem a capacidade de movimentar esse conhecimento, de pegar esse conhecimento e fazer uso dele. Não sei se o Samuel já teve essa experiência de alunos comentarem algo parecido, teve? Olha só, um detalhe também que é muito interessante quando você levanta isso, Abraham, é que quando a gente vai, se você pegar uma abordagem atual sobre, eu vou falar aqui sobre preconceito estrutural, sobre a questão da mulher, aí a gente tem vindo questões, né, que falam sobre essa mulher negra escravizada e joga para os dias
um texto lá da escravidão e joga para os dias atuais. Ele não está propriamente dizendo de lá do período colonial, ele tá tentando trazer algo que esteja pensado em todo esse processo estrutural da sociedade, que traz desde lá da colônia, enfim, essas questões todas. E aí a gente faz essa confusão, o aluno faz essa confusão. Eu não sabia se era história, se era geografia, se era sociologia, se era filosofia. E é bem isso mesmo que você levantou, né? Então, é bom a gente poder ampliar, né, esse espectro de conhecimento, trazendo para o aluno várias formas de se pensar um fato e análise desse fato. Eu concordo com você. Eu já peguei vários alunos falando, pô, não caiu nada de história, né? Isso acontece com Principalmente, frequência. principalmente essas últimas provas do Enem até, né? O pessoal até fala que é uma questão do Farley, né? Só cai geografia. Né? Quando, na É, verdade, a ideia das ciências humanas, né? Por isso até que a gente colocou o aulão nesse sentido, porque cada vez menos os vestibulares eles têm cobrado as disciplinas, as cadeiras, dentro de gavetas, né? Claramente separadas, né? Como era no passado. É sempre aquela comparação que a gente faz com uma cômoda, né? A educação brasileira é estruturada dessa forma. Pensa numa cômoda lá no seu quarto, cheia de gavetas, e aí na gaveta de cima você coloca o short, na gaveta de baixo você coloca as camisas, na gaveta de baixo você coloca as meias, e assim você, né, vai separando as suas peças de roupa. A educação brasileira, ela é estruturada assim, há muitos anos, né? E se cobrava assim no vestibular, né, no passado. E hoje o que a gente vê a cada ano que passa, né, é uma mudança nesse sentido. Cobra-se muito mais as diferentes áreas de conhecimento, né, a partir de habilidades e competências que tanto a UERJ quanto o Enem, exploram, né? Então, Tarek, hoje a gente queria inclusive mostrar aí até num dos nossos slides, num dos nossos primeiros slides, como a UERJ, né, também cobra as questões a partir das habilidades e competências que ela define, que são importantes para que o aluno, né, tenha uma boa leitura de mundo e, consequentemente, consiga fazer uma boa prova, né? Tá aí o Tarek mostrando o slide que dá conta exatamente das competências e habilidades da UERJ, né, Tarek? É isso aí. E essa é uma parada, cara, que para mim encanta, que é o candidato ter conhecimento sobre o seu edital. Isso é uma parada que, para a gente que faz concurso público há muito tempo, é natural. A gente sempre, o primeiro movimento que a gente faz é pegar, abrir o edital, entender as peculiaridades do concurso, para que a gente consiga se preparar da melhor forma, ou até analisar se a gente pode fazer aquela prova. Porque concurso público não é uma parada que tu pode sair fazendo necessariamente. Às vezes tem algum pré-requisito que a minha trajetória acadêmica não envolve, que não possibilita que eu realize. Eu tenho uma trava de idade, tem diferentes travas em alguns concursos, né? Então a gente vai lá, dá uma olhada, entende o edital e a partir do edital estrutura um plano de estudo. Só que o vestibulando ainda tem muito pouco esse hábito, o hábito de pegar e olhar o edital do seu concurso. Muitas vezes porque os editais comumente são confusos, diferentemente do da UERJ, tá? O da UERJ é bem redondinho, é bem enxuto, é dividido em anexos bem claros de serem entendidos. E aí, dentro dessa pegada, quando você vai lá no edital do exame de qualificação do ano passado, que foi o ano que marca esse retorno do formato exame de qualificação e exame discursivo, você encontra essa tabelinha. Se você olhar, essa tabelinha está identificada aí na imagem como anexo 2, competências e habilidades. E aí são 4 as competências que a UERJ pretende analisar dentro do seu concurso, olhando para o exame de qualificação. E aí pega todas as questões, tá, pessoal? Pega linguagens, matemática, ciência da natureza, assim por diante. Que é que o candidato tenha a competência de observar, interpretar, analisar e avaliar. São as 4 competências que o concurso da Universidade Estadual do Rio de Janeiro pretende aferir nos seus candidatos. Então, o cara terminou o ensino médio, acabou a educação básica no meu país.
e ele vai se candidatar a uma vaga na universidade pública, gratuita e de excelente qualidade como a UERJ. Cara, o que eu espero desse meu calouro? Que ele consiga olhar as coisas que estão ao redor, que ele não consiga só olhar, mas ele consiga processar as informações, como elas se apresentam, daí analisar, então interpretar, analisar, para que eu possa, ao processar, perceber que aquilo é verde, aquilo é azul, e eu quero colocar verdes nos lugares em que são verdes, azuis nos lugares dos azuis, e assim por diante. E, finalmente, avaliar, que é criticar ou julgar as coisas com base em critérios, e aí ele fala em critérios internos ou externos. Então, para você entender bem essa tabelinha, você que é nosso aluno aqui do aulão, é olhar aqui, ó, essa parte que eu estou desenhando, é a parte das competências que a UERJ pretende aferir nos candidatos que estão prestando concurso. E as habilidades são aquelas que compõem essas competências. Então, se eu sou um cara que observo, eu preciso saber fazer o quê? Preciso saber identificar, indicar, reconhecer, nomear, apontar e representar graficamente. Então, eu conseguindo fazer essas coisas, que constitui cerca de 60% da prova, tá? Cerca de 60% da prova no exame de qualificação está aí. Está no eixo observar e nessas habilidades. Inclusive, os comandos de questão, né, Vale? Muitas vezes os comandos de Isso. questões vêm daí, vêm dessas habilidades que estão sendo destacadas. Isso é E uma aí, coisa que chama depois... muita atenção. Desculpa, Tarek, isso é uma Nada, coisa vai que lá, vai chama lá. muita atenção, porque vocês vão perceber, e nós vamos mostrar para vocês isso hoje, nesse aulão e também nos próximos que virão, como algumas dessas palavras que vocês estão vendo aí, né, que compõem as habilidades, reconhecer, identificar, nomear, e mesmo abaixo, né, discriminar, explicar, exemplificar, muitas vezes elas estão elas fazem parte dos enunciados das questões. Você vê lá no enunciado, o enunciado traz aponte, ou então explique, ou então indique, tá certo? Identifique. Então, isso aparece com alguma frequência nos enunciados, portanto, as habilidades elas são claramente cobradas aí e aparecem muitas vezes na própria pergunta, né? No próprio corpo do enunciado. Verdade. Aqui, a Giovana está perguntando, isso é em relação à prova discursiva ou serve para objetiva também? Excelente pergunta, tá, Giovana? Esse edital que eu estou compartilhando com vocês é pro exame de qualificação. Isso é uma Isso. característica também da UERJ, tá? Cada prova a UERJ lança um edital. Então, ela tem o edital do primeiro exame de qualificação, o edital do segundo exame de qualificação, o edital do exame discursivo. Do primeiro para o segundo, normalmente a diferença é o livro base da prova de linguagens, as datas, né? Porque o edital também coloca lá data para pedido de isenção, data para inscrição, data para realização da prova e tudo mais. Mas o cerne da parte teórica é geralmente reproduzido, replicado. Pega aquilo que foi do primeiro, vai para o segundo, funciona da mesma forma. E o edital do exame discursivo é particular, é diferente. E aí é publicado depois da prova do segundo exame de qualificação normalmente. Mas a grande questão é, as habilidades e competências continuam existindo, tá? E se você olha para as provas discursivas, esses comandos que a gente está comentando ficam ainda mais claros. Porque na prova discursiva, muitas vezes você vai ter lá o primeiro comando que é identifique e depois o segundo comando que é analise. Pronto, você vai perceber. Ou então o comando que é nomeie, o comando que é explique, que é classifique. Na prova de ciências da natureza rola muito isso. Calcule, ciências da natureza, matemática, o comando calcule. Então, vale essas competências e habilidades para o discursivo, só que o que a gente vai mostrar nessa aula de hoje é que elas estão dentro da qualificação, da prova objetiva, da prova múltipla escolha. Muitas vezes você não vai conseguir detectar de uma forma tão explícita, porque o comando ele fica meio que no meio de uma pergunta contextualizada. Mas a gente vai conseguindo marcar aqui com vocês essas competências e habilidades ao longo do nosso papo. Então, cara, o objetivo desse momento inicial da aula é justamente falar com vocês sobre a importância de vocês terem estratégia para preparação. Estratégia para preparação tem a ver com você se familiarizar com o teu concurso. E o passo zero para isso é conhecer o edital da sua prova. Sabendo o edital da sua prova, você vai desvendar que a prova da UERJ não tem questões de história, não tem questões de geografia. Tem questões de ciências humanas que estão rastreando não se você sabe era Vargas, mas se você desenvolveu as 4 competências elencadas aqui nessa imagem
e embutidas nelas as suas respectivas habilidades. E a partir daí entra o conteúdo da Era Vargas. A partir daí entra o conteúdo da Guerra Fria ou da cartografia, como o Farley vai mostrar para vocês daqui a pouco em uma questão, que é conteudista em um certo plano, mas que ela também avaliza ali se o aluno conseguiu desenvolver essas competências e habilidades. E justamente nesse sentido, cara, de saber que vocês têm essa dificuldade, que a gente desenvolveu o nosso projeto. Aí é um momento rápido de jabá, né? Faz parte, vocês sabem disso, qualquer coisa gratuita que a Tarek, gente fala. só antes, né, de você continuar, para todo mundo aqui que já fez a prova da UERJ, já fez a prova do Enem, mas principalmente a UERJ, né, que é o nosso foco aqui, já deve ter se deparado com a seguinte situação. Eu li o enunciado da questão, eu vi os elementos de contextualização, o mapa, a figura, o gráfico, seja lá o que for, e quando eu fui para o gabarito, eu achei que tinha mais de uma resposta. Se bobear, às vezes, as 4 opções que estavam lá, eu achava que podia ser a resposta. Galera, o que que a UERJ, ela faz pegadinha, a UERJ ela faz, o pessoal chama isso, chama assim, né? Galera, a UERJ não faz isso, tá? Isso é antipedagógico há algum tempo, né? A UERJ é vanguarda, né? Esse vestibular nesse modelo, ele vem desde 2000, ele está completando aí 24 anos, e vários vestibulares, inclusive o Enem, se inspiraram nesse modelo UERJ para poder montar aí as suas provas. Então, a UERJ ela não quer prejudicar o aluno, ela não quer elaborar um enunciado, elaborar uma questão, né, que venha a confundir o aluno. Não é isso. E aí você vai me perguntar, poxa, beleza, mas então por que é que muitas vezes eu olho para as opções e eu acho que tem mais de uma certa, eu acho que tem, às vezes, as 4 opções estão corretas? Pois é, porque às vezes, nessas 4 opções, existem algumas verdades, mas nenhuma delas, ou pelo menos, ou melhor, apenas uma, responde à pergunta que está sendo feita. E isso tem uma relação direta com as competências e habilidades que a gente está mostrando aqui. Né? Portanto, se você sabe interpretar, por exemplo, bem, né, um enunciado e entender aquilo que o enunciado está te pedindo, você vai saber chegar ao gabarito, mesmo que nas opções você tenha outras verdades. Eu sempre gosto de usar um exemplo bem banal, mas eu acho que fica muito claro para o aluno. Se você me pergunta o seguinte, Farley, que dia é hoje? Aí eu te respondo, o céu é azul. Cara, eu te disse, o que eu falei é mentira? Acho que não. Acho que todo mundo entende que o céu é azul. Mas a pergunta é a seguinte: eu te respondi, a minha resposta foi para a pergunta. Você me perguntou que dia é hoje, eu te respondi que o céu é azul. Eu não falei uma mentira, eu falei uma verdade, mas eu não te respondi. E é isso que muitas vezes acontece quando você olha quando você olha para as opções, você pode se confundir porque estão escritas verdades ali, mas qual é a resposta? O que é que está atendendo efetivamente o enunciado da questão? E isso é uma habilidade que a UERJ te cobra. É uma competência e uma habilidade. A tua capacidade, por exemplo, de observar, a tua capacidade de interpretar corretamente, né? A tua capacidade de analisar. Então, repara, é esse o ponto. Por quê? Porque isso é algo que vai além do conteúdo, como o Tarek falou. Eu sei Era Vargas, pra caramba, tá? Eu decorei lá todas as constituições da Era Vargas, o que foi feito em cada uma delas, etc e tal, tá? Mas, se cai uma pergunta sobre a Constituição de 34, por exemplo, e de repente lá embaixo eu tenho várias respostas, tá? Que falam sobre essa Constituição, mas de repente não respondem aquilo que está sendo perguntado, repara, você se confunde, porque você vai olhar e falar assim, nossa, mas as 4 servem, as 4 são sobre essa Constituição. Tá, beleza, mas apenas uma delas é o gabarito, dependendo da pergunta que está sendo feita. Então, isso é algo bastante importante que você precisa desenvolver para não correr o risco de errar a questão mesmo sabendo o conteúdo. Cara, que é a pior sensação possível, né? Aquela parada do, Uhum. pô, eu domino esse conteúdo, aí chega na hora da prova, cai aquela questão,
mas a questão é eu não consegui mapear bem o que ela estava propondo, não consegui entender qual era o comando dela, não consegui perceber que aquelas outras alternativas eram distratores, porque a própria ideia de distrator no lugar de pegadinha é justamente por essa perspectiva de ter uma abordagem pedagógica. A concepção que a prova tem é que as quatro afirmativas têm que ter algum sentido. A diferença é que uma delas dialoga com aquilo que está de fato sendo pedido, Isso. sendo proposto, enquanto as outras três, elas são distratores, porque elas contêm verdade, elas falam coisas que existem. É muito raro que uma alternativa seja banal, absurda, mas não é a verdade que estava sendo debatida ali, não é o conceito que está sendo debatido ali. E aí, antes de eu ser de forma deselegante interrompido pelo meu nobre companheiro aqui, eu ia entrar na parte do jabá para a gente começar a matar a questão. Vai, O me interrompe de Thiago, novo. é porque o Thiago fez uma pergunta no chat aqui, ó. Ele Ah, está eu vi, dizendo, cara. Pode ser. parece que a UERJ, pelo padrão de resposta discursiva de história, gosta de respostas diretas, ser muita firula. Pois é, em geografia também, na verdade, isso é uma tendência, tá? Porque a UERJ, assim, o que acontecia nas provas discursivas? O aluno, assim, em alguma medida, além do aluno, alguns alunos gostarem de enrolar mesmo, né, para responder ali a questão discursiva na esperança de conseguirem alguma coisa, né, na esperança de conseguir algum ponto, há muitos alunos também, muitos não, mas alguns alunos também gostavam de se exibir durante as respostas, né? Ah, Sim. eu sei muito esse conteúdo, vou pegar aqui, vou, cara, detonar, vou escrever o que eu Detalhar a família real toda, né? e Tipo, eu vou ah, escrever inclusive o que que era está sobrinho do rei e tal, que eu era vou bisneto. isso, eu vou provar para esse cara que eu sei mais história que ele. E aí, assim, isso é contraproducente, né? Isso não é algo interessante de se fazer. Então, a UERJ, ela sim, você tem razão, Thiago. Eu posso te garantir que tanto em história quanto em geografia, as provas discursivas, elas exigem sim respostas cada vez mais assertivas, respostas cada vez mais claras, né? Com menos firula, como você chamou aí, né? Se você conseguir ser sucinto e ao mesmo tempo claro, ao mesmo tempo você conseguir deixar, né, a ideia toda em poucas palavras, né, é melhor, sem dúvida nenhuma. Cara, e no final das contas, é isso que a prova de qualificação, que é a prova objetiva, que é o nosso foco aqui do papo, ela faz também. Se tu olhar as É, alternativas da UERJ, raramente são compostas por mais do que três, quatro palavras. É geralmente bem direto ao ponto, assim. E por quê? Porque a ideia não é ficar enchendo linguiça, não é ter perfumaria, mas é não avaliar existem, não competência e existem habilidade no alternativas com formato. várias linhas, não existem. Exato, exato. E aí, rapaziada, deixa eu tirar essas anotações aqui de cima para ficar bonitinho. Aproveitar para divulgar o nosso serviço aqui, a turma que eu e o Farley desenvolvemos, justamente levando em conta essas dores dos nossos alunos. A gente, cara, o Farley é professor há quantos anos, irmão? Estou fazendo 20 anos agora em 2024. Aí, eu tô há 14 anos em sala de aula. Então, assim, a gente já está há um certo tempo lidando com o vestibular e conhecendo as dores dos nossos alunos. E a gente sabe, cara, que a prova da UERJ é uma prova que acaba sendo um tanto quanto espremida num calendário muito difícil de fechamento de conteúdos, porque ela acontece ali em junho. Então, a molecada que quer conseguir garantir o conceito A acaba não tendo o trabalho direcionado para isso por parte dos grandes colégios e cursos, porque existe essa ambição de passar por todas as matérias do programa para conseguir completar lá no final do ano o material que foi colocado, o sistema de ensino que foi aderido, enfim. Faz parte, é assim que funciona. O Farley trabalha em escolas privadas, eu sempre trabalhei em escolas privadas também, a gente entende que funciona assim. Mas os alunos muitas vezes têm esse gap na hora de chegar na prova do exame de qualificação da UERJ. E, cara, se a gente consegue gabaritar humanas, gabaritar linguagens, a gente já construiu um caminho muito sólido para chegar no conceito A, que são 43 acertos, o conceito A, que dá no mesmo. Você acertar 43, acertar 60. Esquece essas pirulas aí, esses negócios de, não, quanto mais é desempate de não sei o quê. Esquece isso. Esquece isso, isso é conversa para boi dormir, é nego querendo vender curso, tá? Não que a gente não esteja querendo vender curso, mas nesse ponto aqui a gente tem que estar sendo muito honesto com vocês. O ponto é construir esse conceito A.
E o caminho passa por gabaritar humanas. O caminho passa por acertar o máximo de questão possível dessa área da prova que a gente está discutindo com vocês. E aí o nosso projeto, cara, ele vai se basear em aulas como essa. Aulas ao vivo, online, segundas-feiras, de 7h30 às 9h. 9 horas é sempre uma pretensão que a gente acredita bem pouco provável sustentar. A gente talvez passe um pouquinho aí. De todo modo, todas as aulas são gravadas. Então, os alunos que participarem da nossa turma e precisarem por algum motivo sair, estão com algum problema de conexão. Eu já vi aqui alguma galera que caiu algumas vezes durante a nossa aula e retornou. Então, assim, isso acontece. A gente grava as aulas e disponibiliza para vocês no grupo que vai ser criado da turma. E o que que vai ser dado nessas aulas? Cara, a gente vai passar por cada tópico do edital da UERJ. Cada tópico do edital, a gente depois pode até abrir o edital para vocês terem essa dimensão, só para a gente não perder esse tempo agora no momento, para a gente poder entrar em resolução de questão. Mas vocês vão perceber que existem 10 pontos no edital da UERJ. A gente tem 12 semanas de aula. Então, a gente vai passar por todos esses 10 pontos e ainda vai deixar 2 semanas de aula para a gente conseguir ir construindo com vocês combinados. Tipo, aconteceu alguma coisa nas atualidades que a gente acha interessante marcar, tem alguma questão que vocês perceberam que tem um pouco mais de dificuldade, por assim por diante, a gente vai participando com vocês e montando isso de forma viva. As aulas são de análise teórica, então a gente vai debater teoria aqui, vai dar aula mesmo, e também vai se preocupar, vamos nos preocupar com resolução de exercícios, porque tem que ter essa arena prática mesmo, de como resolver questões no modelo da UERJ. E os alunos da nossa turma, do nosso projeto, vão ganhar como bônus. Ganhar não, né? A gente está pagando, em algum momento isso fica embutido no teu preço também. Vamos ser todos muito sinceros. Somos péssimos vendedores. Mas a ideia fizemos um acordo com o professor Monteiro, e Monteiro liberou a coletânea de linguagens que ele vai elaborar com questões inéditas sobre o livro, que vai ser base das questões do primeiro exame de qualificação da UERJ, e questões também de teoria literária, de teoria linguística e tudo mais, ele vai liberar para os nossos alunos esse bônus, esse material. Então, você está contratando o nosso serviço, a gente vai estar discutindo com você para te preparar para conseguir tirar onda na prova de ciências humanas, e você também já vai ter ali um adianto na sua preparação com um material que é muito difícil você encontrar por ser um material de questões, na sua maior parte, inéditas, porque o livro da UERJ varia a cada exame. Então, o professor tem que ir lá parar, preparar, comentar as questões. E, sim, se você tem interesse em se matricular na nossa turma, são 2 modalidades de pagamento. A gente tem a turma cheia, o valor cheio de R$ 500, pagou uma vez, já está com todas as 12 aulas garantidas, ou pagar em 3 vezes, sendo que R$ 200 a cada uma delas, e a primeira no ato da matrícula. Para você se matricular, é só você fazer o Pix para esse número de telefone e mandar o comprovante para esse mesmo número de telefone, que aí eu te mando o contrato sobre o que a gente vai te oferecer. Pô, Tarek, mas eu estou aqui ouvindo vocês falar esse tempo todo aí, vocês já estão há 30 minutos falando. A Mariana é uma das nossas alunas já do projeto. Seja bem-vinda, inclusive, Mari. Cara, eu não ganho nada por estar aqui. Ganha, você está aprendendo sobre a prova da UERJ, você vai ver questões que a gente vai resolver por aqui ainda nessa nossa aula. Mas, além disso, a gente conversou aqui um pouquinho antes de entrar e a gente achou por bem dar um prêmio para a molecada que está aqui com a gente nesse nosso encontro. O prêmio é esse aqui, ó. Vamos lá, deixa eu te mostrar como é que vai funcionar. Aqui, ó. Vai haver um desconto especial para os alunos que participaram no aulão de hoje e fizerem sua matrícula até amanhã. Esse desconto especial é nessa modalidade das 3 vezes. Então, ao invés de você pagar 3 vezes de 200, o aluno que fizer sua matrícula até amanhã, na nossa turma de Projeto Enem, que estava aqui no nosso aulão, seja ao vivo, seja no nosso aulão gravado, ele vai pagar a primeira mensalidade de R$ 150. Então, vai deixar de pagar 200, a sua matrícula vai ser 150. As outras 2 mensalidades continuarão 200. Pô, Tarek, mas eu quero pagar os 500 da modalidade de, pô, fechei a turma toda, resolvi isso, consegui esse desconto maneiro. Como já tem um bom desconto e a gente já tem alguns alunos do projeto que pagaram R$ 500, o que a gente vai fazer nessa modalidade é liberar para vocês uma reunião individual de planejamento acadêmico. Que esse é um produto que eu tenho aqui no meu Instagram,
essa turma eu e o Farley fazemos juntos, né? Mas eu vendo isso à parte e eu vou fazer isso pelos alunos que estão aqui nessa modalidade dos R$ 500. A gente vai combinar uma reunião para a gente montar suas estratégias de estudo, seu planejamento acadêmico. Então, é assim que vai funcionar os descontos promocionais aí, os bônus da nossa turma para os caras que estão aqui no aulão ou que assistirem gravado até amanhã, dia 27 de fevereiro. Beleza? Depois é a matrícula normal mesmo. Ah, tá, que não consigo até amanhã, ficou apertado. Beleza, aí a gente tem até o início das aulas para fazer a matrícula. Show? Beleza? Dúvidas aí, rapaziada? Senão a gente já parte para a parte de conteúdo. Vamos Esqueci de alguma coisa, partir. pai? Vamos partir. Cara, eu tô um pouco constrangido porque você me chamou de mal educado, falou que eu te interrompi de maneira grosseira antes desse slide do Jabá. Mas olha só, Thiago, aí que tá. Você tinha feito uma. Eu que sou grosseiro, você tinha feito uma pergunta no chat e o cara ia te deixar no vácuo. Ele ia passar direto para o Jabá e ia te deixar no vácuo. Eu que sou o Pô, grosseiro da irmão, tem que história. comprar fralda pro meu filho, Oh, cara. Para com olha isso. só. Tem que pagar essa conta de água do moleque pegando água o Não. dia inteiro pro cachorro. Bom, vamos Boa? lá então? Vambora, Vamos, vamos para vamos, as vamos, vamos questões seguir o aí. Eu fluxo. respondi. Ah, Tarek, olha só. Já que Hum. eu já estou sendo grosseiro mesmo, deixa eu saudar aqui. Tem um outro professor assistindo a nossa live, o professor Luiz Júnior, que é professor de Ah, irado. geografia. Tá? Obrigado, Luiz, pela participação, pela presença. Bem bacana te receber aqui. Luiz também é um cara muito querido e que bom que você está também dando junto com o Samuel aí, brilhantando a nossa live. Obrigadão. Boa, boa. Prazer Seja é meu, bem-vindo eu aí, que Luiz. agradeço. Valeu, Luiz. Rapaziada, vamos lá. Vamos começar a resolver a questão aqui. A gente fez uma curadoria antes dessa nossa aula, separando algumas questões que são exemplares do que a gente discutiu até aqui, que tem a ver com questões que envolvam as competências e as habilidades, que trabalham com os conteúdos e conceitos de história e de geografia, mas que, para além disso, falem sobre essa perspectiva das ciências humanas. Por exemplo, a questão 54 ela é uma questão cujo gabarito está na perspicácia do aluno identificar, dentre essas 4 telas, qual é aquela que dialoga com o conceito destacado no texto. Então, para o moleque conseguir acertar essa questão, ele, pô, não precisava ler muita alternativa. Na real, ele tinha que ler as imagens, ter a habilidade de entender que são 4 telas históricas, 4 telas muito importantes, muito relevantes, que boas aulas de história e de geografia teriam apresentado essas telas durante o ano letivo. Então, o camarada está lá dando aula de proclamação da República, ele provavelmente vai apresentar a tela da alternativa aí do Benedito Calixto. O cara está dando aula de invasões holandesas, ele provavelmente vai colocar essa primeira tela do Franz Post. O cara está falando sobre a ideia do crescimento das indústrias no início do Brasil republicano, ele vai falar dos operários da Tarsila do Amaral, muito provavelmente. Então, são telas históricas. O aluno tem familiaridade, o aluno que se preparou de forma robusta para a prova, ele conhecia essas telas. Só que não adiantava nada conhecer as telas, porque são 4 telas históricas, 4 telas que têm uma relevância muito importante em dados contextos, em dadas circunstâncias de questão. E aí, o mais significativo era você ter conseguido interpretar o que a questão queria que você soubesse. E para isso veio um texto da Lilia Schwartz, que é uma figurinha carimbada no vestibular. Ela aparece, sim, bastante, cada vez mais vai aparecer, até porque ela, como intelectual, tem se colocado bastante exposta nas redes sociais, discutindo questões da ordem do dia e tudo mais. Então, ela não está mais só na academia, né? Ela não é mais uma pessoa que a gente encontra entre os acadêmicos. É uma pessoa que qualquer um de nós, seguindo nas redes sociais, consegue entender o seu ponto de vista, o seu olhar para o mundo. E aí, Aliás, Tarek, essa é uma falei, outra característica do vestibular da UERJ, né? Existem alguns intelectuais que são, entre aspas, os preferidos da prova, né? uhum, E eles se repetem com muita frequência, tá? Então, se você estudar pelos exames de qualificação anteriores, e a gente vai mostrar isso o tempo todo aqui nas nossas aulas, vocês vão ver que alguns autores eles aparecem em praticamente todos os exames de qualificação. Então você vai ver muito o Bauman, você vai ver muito a Marilena Chauí, você vai ver muito o Anthony Giddens, você vai ver
muito o Richard Sennett, você vai ver, enfim, autores que são recorrentes, e é legal você ter contato com esses caras através de outras questões, que caíram em outros exames de qualificação, para que você consiga entender a pegada do autor, né? O que ele pensa, né? O que ele defende, qual é a linha teórica que ele segue, porque isso também vai te ajudar. Isso, como o Tarek colocou, vai te familiarizar, né, com a questão, porque você já leu aquele tipo de texto daquele autor algumas vezes. É isso, é isso. E aí, cara, uma sugestão que eu sempre dou para os nossos alunos quando fazem provas e questões quaisquer vestibulares é que ao invés de você já se debruçar sobre o documento, já sair lendo a parada, você está ansioso, você está preocupado, você quer saber qual é a da questão, cara, sempre dá uma olhadinha no enunciado primeiro. Primeiro dá uma olhadinha nesse enunciado, vê o que você precisa encontrar no texto, porque é um trabalho de pesquisa que você está fazendo aqui. Você vai pesquisar no texto as ideias chaves que vão te levar até a resposta nas alternativas. E para você saber o que tu vai pesquisar, é legal você já dar uma brifada no enunciado. O enunciado diz assim, ó, uma imagem que exemplifica, então poderia ser que contrasta, que se contrapõe. Não, é uma imagem que exemplifica aí o quê? A capacidade de construção da imaginação histórica, conforme enfatizado pela autora, então, eu já entendi que o conceito-chave da questão é esse aqui, cara, é construção da imaginação histórica. Só que talvez não tenha ficado tão claro para mim numa primeira olhada o que isso significa. O que é construir a imaginação histórica? Aí a gente parte para o texto, porque o papel do texto é me ensinar isso. O texto vai me dar essa informação que vai dialogar com os meus conhecimentos de história, geografia e humanidade. Aí, olhando o texto, vamos ler rapidinho, ó, diz assim: há quem desdenhe das imagens e das representações visuais. Há quem alegue que elas não passam de ilustrações que simplesmente decoram e alegram os ambientes. Os jornais, as paredes das casas e dos museus seriam inocentes. Da minha parte, sou dessas pessoas que vivem tomadas pela potência das imagens e pelo poder que elas têm de revelar e criar valores, ideias e concepções de mundo. Por isso, não raro, viram elas mesmas a própria realidade. Tem imagens que produzem ideias, chegando ao ponto de se configurarem o que de fato foi na cabeça daqueles que as interpretam. Então, você pensa na proclamação da República, por exemplo, que é o gabarito dessa questão, eu não vou ficar aqui enrolando vocês. A proclamação da República, ela tem uma série de imagens que foram produzidas ao longo do tempo que moldam a nossa forma de percorrer o passado pela nossa imaginação e lembrar desse episódio que nenhum de nós aqui viveu. Nenhum de nós aqui estava no dia 15 de novembro de 1889, participando ali da celebração do desfecho de um golpe de Estado, em que você tem o final da monarquia e a instauração de um novo sistema, o sistema republicano. Ninguém estava aqui para saber como é que foi. Então, a gente vai encontrar isso como? A gente vai encontrar isso nos documentos, a gente vai encontrar isso em fontes primárias, fontes secundárias, mas como a gente encontra isso na nossa cabeça, cara? A gente encontra isso na nossa cabeça através da imaginação histórica. E a imaginação histórica é muito pictórica, ela é muito forjada pelas imagens que foram sendo desenhadas sobre esse episódio. E aí eu não penso como um golpe de Estado clandestino de bastidores em que o exército derruba a monarquia, exila a família real e forma um novo sistema sem que as pessoas soubessem que isso estava acontecendo. Não, eu penso num grito super heróico, super poderoso de pessoas que estavam ali lutando pela nossa nação para construir um país melhor, um país mais moderno, um país mais desenvolvido, um país que de fato erradicasse todos os traumas da monarquia, da dominação portuguesa sobre nós. Que é a ideia que a tela da questão, deixa eu tentar encontrar essa tela aqui de novo, aqui, ó, que a tela da questão está representando os militares como grandes heróis, derrubando a monarquia com as suas armas em riste, com seus tanques de guerra, com seus cavalos, discutindo a república de uma forma popular. Então, percebe que essa imagem faz com que vire realidade um evento histórico na cabeça das pessoas? Eu vou parar por aqui só porque a ideia não é que a gente fique também gastando muita energia e muito tempo em todas as observações. Mas aqui qual era o conteúdo de história? Era a Primeira República? Não era. Era invasões holandesas no Brasil? Não era.
Era a indústria no Brasil? Não era. Era um conceito que tem a ver com o poder das imagens para a construção de memória. E aí essa memória seria a memória histórica ou a imaginação histórica que a autora está defendendo. E aí, Tárico, o que eu acho bacana da gente mostrar antes de eu passar para a questão 56, que fala sobre a OTAN, fala sobre a Hungria, coisa que você vergonhosamente não sabia do que se Usando a tratava, camisa de um time húngaro, né? que é Caraca. o seguinte, ó, você pode deixar eu compartilhar a minha tela, por favor? Uhum. Ah, para eu poder mostrar aqui para a galera. Olha só como é que a estética, pessoal, da questão, ela pode se repetir. Isso aqui é uma questão de geografia, tá? É uma questão de geografia do primeiro exame do ano passado, que encontra-se naquela parte de interdisciplinar, né? No início da prova, onde você tem um texto base e logo após esse texto base, você tem questões de todas as áreas de conhecimento. Tá? Nesse caso aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Que em uma questão de geografia, repetiu-se a mesma estética da questão que o Tarek acabou de mostrar. Uma estética onde o gabarito é visual, o gabarito é composto por imagens. Lá em cima, ó, você tem uma parte que dá conta, né, do texto, explicando ali, introduzindo o que ele quer colocar para você na questão. Então, é um textozinho do Milton Santos, dizendo que a noção de tempo é fundamental, né, dizendo que o espaço é construído. Tá? E aqui embaixo, ó, ele mostra as imagens, exatamente perguntando a você em qual dessas imagens aqui, tá, essa noção de tempo construído fica mais evidente. E o gabarito da questão é letra A, uma vez que você vê aqui o aqueduto da Carioca, né? E logo atrás você vê o prédio da Petrobras, você vê a Catedral Metropolitana, você vê o prédio do BNDES, que são todas marcas importantes do centro da cidade do Rio de Janeiro, mas que evidenciam o quê? Épocas, a construção do espaço geográfico ao longo do tempo, né? Através dessas marcas aí de construções diferentes. Né? Aqui na letra B a gente está vendo Brasília, né, que é um símbolo do modernismo por si só. Tá? Aqui embaixo você também está vendo aí habitações populares, né, que representam aí um mesmo tempo. E do lado a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, né, em Aparecida do Norte, para quem é católico, é uma imagem bastante simples, bastante fácil, né, de reconhecer. Todas as outras três mostram uma certa homogeneidade ou uma certa unicidade, que essa letra A aqui não mostra. Ela mostra, na verdade, o resultado de uma acumulação de tempos históricos. Mas você precisa perceber isso através das imagens, né? E aí é interessante, galera, a gente perceber que a cada ano que passa, se você pegar os primeiros exames de qualificação, é muito raro você pegar imagens como gabarito, tá? E a cada ano que passa, a UERJ vem colocando mais imagens nas suas questões e vem incluindo imagens no gabarito, exatamente porque nós estamos cada vez mais visuais, né? Nós estamos cada vez mais impactados pelo visual. As redes sociais, elas são o maior exemplo disso, né? A maior evidência disso. O Instagram talvez seja o maior ícone do impacto que essa coisa visual tem. Então, a UERJ, entendendo que nós vivemos esse momento, quer saber de você se você é capaz de interpretar corretamente uma imagem que você vê, uma imagem que você, né, que está à sua frente. Tá certo? Então, ela quer verificar se você tem essa habilidade de olhar para uma imagem e entender efetivamente o que ela significa. Tá? Então, essa estética, pessoal, é uma estética que vem se repetindo, tá? Como um padrão, sim, dentro da ideia de competências e habilidades que a UERJ cobra. E, ao longo das nossas aulas, nós vamos fazer várias questões mostrando exatamente esse mesmo padrão, tá? Para que vocês fiquem cada vez mais ambientados com isso. Boa. Vou voltar lá Boa? para o nosso material para você seguir aí já resolvendo a questão que você separou, que também é do primeiro Uhum. aqui, se eu não me engano, né? Isso, é a questão 56, né? Também do primeiro aqui.
Se a gente for pegar lá as competências e habilidades, vocês vão perceber que ele vai dizer que você precisa saber observar graficamente, né, as informações, como aparece aí no mapa. Tá? O mapa nos mostra os países membros da OTAN, como está colocado no enunciado da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso é uma outra característica interessante da UERJ, que deixa os alunos que têm mais intimidade com uma lógica conteudista, eles ficam desesperados. Por quê? Porque você decora que a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? E decora o que ela significa. E aí, quando você chega na prova da UERJ, a UERJ diz para você o que é a OTAN. Né? E isso muitas vezes acaba descompensando os alunos, né? Deixa o aluno até mais nervoso, porque, caramba, aquilo que eu sabia, ela já disse o que é. Então, e agora? Né? O que que eu faço? Então, aí Para que que tá, que a eu estou UERJ não aqui, né? quer. Exatamente, a UERJ não quer que você decore o que é a OTAN, por uma razão muito simples. Hoje, você digita OTAN no Google, aparece tudo, cara. Aparece imagem, aparece vídeo, videoaula sobre a OTAN, aparece o significado, aparece, sei lá, música, aparece funk sobre a OTAN, enfim, aparece o diabo aí. Então, hoje não é nada demais você saber o que é a OTAN. Agora, saber o que ela significa, saber o que ela simboliza, saber o que ela representa na geopolítica internacional. Isso já é outra coisa. Tá? Isso aí, para saber isso, você já precisa dar um duplo clique, né, numa reportagem, numa informação importante para você saber, né, o que ela significa exatamente. E aí eu queria mostrar para vocês há duas reportagens que eu indico, né? E durante as nossas aulas eu vou fazer isso direto, tá? Eu vou mostrar para vocês fontes que vocês podem seguir. Muitos alunos me perguntam isso. Nossa, Farley, por onde que eu estudo, né? Aonde é que eu pego informações bacanas sobre atualidades, por exemplo? Então a gente vai dar algumas dicas. Tarek, isso, me faz esse favor, eu vou compartilhar uma janela minha aqui. Um dos lugares que eu indico para vocês procurarem informações é o site da BBC Brasil, né? O site da BBC de Londres, que tem aqui a sua versão em português, tá? E essa reportagem, que eu vou colocar o link ali no chat depois para quem quiser acessar, diz o seguinte, ó, como o mundo todo ficou mais inseguro desde a invasão russa da Ucrânia. E aí a reportagem ela vai aqui dissecando, tá, tudo o que eles entendem, tá, que aconteceu ou que ainda pode acontecer a partir da invasão russa à Ucrânia, com depoimentos do presidente ucraniano, com depoimentos do presidente dos Estados Unidos. Tá? É bastante interessante. Tá? Para quem não sabe, esse aqui é o presidente da Ucrânia. Então, é bastante interessante a reportagem, tá certo? Assim como essa aqui, ó, que eu também vou mostrar para vocês, que dá conta de algo que aconteceu hoje. Essa reportagem aqui é do G1, e sim, muitas vezes o G1 pode ser uma fonte importante, tá, de informação. Ele trouxe hoje essa notícia, né, de que a Hungria, seleção, o Tarek está usando a camisa aí da seleção da Hungria, ó, lá de Não, do 54, não, da Hongria, do seleção, né? time Do base da time. seleção húngara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Preste atenção aí, Desculpa, cara. heresia. Caraca. Desculpa, heresia. Dando conta de que a Hungria hoje aprovou a entrada da Suécia, né, na organização. Tá? Com isso, são 32 países. Tá? O parlamento húngaro fez essa aprovação hoje, aqui uma foto, né, do parlamento. E nessa mesma reportagem tem uma arte, pessoal, bastante interessante que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o mapa, e lá embaixo, ó, ele fez um mapa aproximado, dando conta do quanto foi importante a adesão da Suécia à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Todos esses países que estão aqui numerados já faziam parte da OTAN. Tá? E reparem que com a adesão da Suécia, eles conseguiram fechar aqui uma espécie de cordão de isolamento no Mar Báltico. Tá? Isso aqui, para quem joga o War, tá?
bem bacana, né? E olha como isso é importante. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, é o litoral russo sobre o Mar Báltico. Com a entrada da Suécia na OTAN, reparem que a Rússia ela ficou isolada, porque todos os outros países, né, a partir aqui da Finlândia, Noruega, Dinamarca, aqui são Estônia, Letônia e Lituânia, eles todos fazem parte da OTAN hoje, tá certo? Então, ficou muito. Em caso de uma guerra, de um conflito, de uma invasão, reparem que a Rússia teria extremas dificuldades aqui no Mar Báltico, porque todos os outros países do entorno fazem parte da OTAN. Então, foi muito importante hoje a aprovação da Suécia para compor a organização do Tratado do Atlântico Norte, porque, estrategicamente falando, geograficamente falando aqui do ponto de vista militar, né, as coisas se complicaram um pouquinho mais aí para a Rússia. Eu vou parar aqui de compartilhar minha tela. Faz o favor aí, Tarek, coloca de novo lá a nossa questão. E aí, né, falando um pouquinho até um pouquinho até de conteúdo, deixa eu olhar aqui porque tem uma mensagem. O Luiz Júnior, né, está dizendo exatamente, a BBC é uma excelente fonte, tá? Inclusive, para quem não sabe, muitas das reportagens que aparecem no G1, da Globo.com, eles fazem um Ctrl+C, Ctrl+V da BBC. Pautado pela BBC, né? Exatamente, tá? Então, pessoal, para quem não está se lembrando, a OTAN ela foi criada durante o contexto da Guerra Fria, tá? E o seu opositor era o Pacto de Varsóvia. Quando a União Soviética se desfez, o Pacto de Varsóvia também deixou de existir, e a expectativa era que a OTAN, né, também se dissolvesse. Mas, ao contrário disso, a OTAN ela não só não se dissolveu, como ela avançou territorialmente e se fortaleceu. E isso vem deixando a Rússia numa posição geopolítica cada vez mais desconfortável, tá? Não só em termos de Europa, mas em termos de mundo mesmo. Reparem que esses países que estão aparecendo aí, ó, primeiro, Estônia, Letônia e Lituânia faziam parte da ex-União Soviética. E a Rússia, como a herdeira daquilo que restou da União Soviética, enxerga isso como um problema, porque, repara, países que antes faziam parte do meu território, agora não só são países independentes, são países autônomos, como são países que não estão mais olhando para Moscou, são países que estão olhando para o Ocidente. Então, a Rússia, além de perder território, perdeu áreas de influência. Fora esses outros países aqui, que no passado faziam parte aí do leste europeu, da parte que ficava sob influência socialista e sob influência soviética, como é o caso da Polônia, República Tcheca e Eslováquia, que compunham a antiga Tchecoslováquia, a própria Hungria, que votou hoje a aprovação da Suécia na OTAN, Romênia, Bulgária, tá? A Macedônia do Norte, que fazia parte da antiga Iugoslávia, assim como Eslovênia, Croácia e Montenegro. Enfim, a Rússia ela vem perdendo não só território, como área de influência. E mais do que isso, esses países que não são mais áreas de influência de Moscou estão entrando para uma organização militar liderada pelo Ocidente. Tá? Portanto, a posição geopolítica da Rússia, e mais especificamente a posição militar, se torna cada vez mais delicada. Essa é, inclusive, uma das principais razões para a invasão, tá, à Ucrânia. Beleza? E aí, pessoal, o gabarito aqui da questão, tá, ele pergunta, ó, no cenário das relações internacionais, a expansão da OTAN, ela decorre de qual contexto? Ela decorre do contexto da extinção da União Soviética. Uma vez que a União Soviética é extinta, abre-se a possibilidade da OTAN avançar em direção ao leste europeu, avançar em direção às áreas de influência russas e avançar em direção a antigos territórios soviéticos. Né? Então, repare só o que vocês tinham que ter para resolver essa questão, né? Para chegar até o gabarito. Primeiro, a capacidade de interpretar corretamente o mapa que está sendo mostrado para vocês. Né? Olha só, países integrados à OTAN até 1990, são esses países em verde. Países integrados de 1990 até 2020, então são esses de amarelo.
E aí é claro que você precisava aí um pouco de conteúdo, porque uma vez que você identificou isso no mapa, era importante você saber que alguns desses países aqui faziam parte da União Soviética, como é o caso da Estônia, Letônia e Lituânia, e outros eram área de influência soviética, como é o caso da Polônia, Romênia e outros que a gente citou aqui. Tá? Então, era importante também você trazer consigo esse conteúdo. Tá? Mas, se você, repare, se você não conseguisse interpretar corretamente aquilo que o mapa estava colocando para você, tá? Você podia se confundir, por exemplo, marcar aí a letra B, continuação da Guerra Fria, principalmente porque tem muitos sites e muitos jornais que continuam usando esse termo Guerra Fria até hoje, né? Usando a palavra Nova Guerra Fria, né? Parece que Guerra Fria é igual a essas continuações de Hollywood, né? Guerra Fria 1, 2, 3, 4, igual Rambo, né? Igual Senhor dos Anéis, Velozes e Furiosos, não é assim, né? Guerra Fria foi lá de 1945 a 1991, acabou, e enfim, o que a gente tem hoje é outro cenário. Então, pessoal, você precisava interpretar corretamente o mapa, você precisava interpretar corretamente a, a, o que o enunciado estava te pedindo, aí você precisava de um pouquinho de conteúdo para poder chegar aqui no gabarito da letra C, tá certo? E eu acho que essa questão ela é bem interessante, cara, porque mostra uma parada importante aqui. Ninguém está falando que não cai conteúdo na prova, percebe? É Você tem isso. que ter esse domínio técnico de que o leste europeu esteve sob a influência da União Soviética, que a União Soviética se desintegrou em 1991, fragmentando-se e formando diferentes países, como Estônia, Letônia e Lituânia, que o Farley exemplificou, que a Hungria era um país com grande aspiração socialista, tanto é que acontece a insurreição húngara de 56, justamente se contrapondo a sociedade húngara ao regime húngaro que era alinhado à União Soviética. Então, você saber essas coisas eram ali informações, eram elementos chaves para você conseguir acertar a questão. E aí entra a parada, vamos lá. Todas essas habilidades e competências envolvem uma maturidade intelectual que a gente precisa forçar, sabe qual é? A gente precisa dar aquela. Não, beleza, eu tenho que conseguir olhar uma imagem e depreender o que ela está me dizendo. Eu tenho que conseguir olhar um conceito e colocá-lo no tempo certo da história. Porque falar sobre continuação da Guerra Fria em 2020 é absurdo, é absurdo. É algo absolutamente errado do ponto de vista do tempo histórico. Então, se eu consigo entender os eventos e colocá-los no tempo histórico, colocá-los numa espécie de linha do tempo na minha cabeça e, aproveitando a geografia, situá-los no espaço, pronto, eu tenho mais facilidade em lidar com mapas. Eu tenho mais facilidade em lidar com gráficos. E a partir dessa maneira de eu lidar, de eu administrar esses elementos visuais que a questão vai me trazer, eu dialogo com o conteúdo que eu estou estudando. Eu gosto sempre de frisar isso porque tem uma galera que virou apologista do fim da matéria. Tipo, não tem que dar matéria, não tem que ensinar Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Na verdade, tem que ensinar o cara a fazer questão. Faz questão, É, faz questão, faz questão. Só que sem você conhecer elementos básicos de certos conteúdos, cara, tu só vai se doutrinar a saber respostas de questões que já foram. Tipo, essa questão já foi. Sei responder essa. Tá, beleza. E a próxima que não vai ser igual a essa? né? Você Por treina com exemplo, as questões, sabe? esses conteúdos que você colocou aí, que são conteúdos básicos, a UERJ espera que você já tenha. Portanto, ela monta a questão em cima de um pré-requisito que ela imagina que um aluno que está na terceira série do ensino médio, ou que já terminou a terceira série do ensino médio, já tenha isso, né? Já carrega consigo esse conteúdo. Então, ela parte do princípio que você já sabe isso. E a partir daí ela monta a questão, né? Se você não tiver esse pré-requisito, não adianta nada. Você pode, entre aspas, saber todos os macetes, tá? Que você não vai conseguir chegar até o gabarito. Tá? Não. Então, por isso que a gente está falando aqui, insistindo nisso o tempo inteiro. Por isso que, inclusive, nas nossas aulas, nós vamos dar aula também, nós vamos falar Sim. de conteúdo também, porque é importante. Tá? Então, na verdade, o que você precisa aí é das duas coisas: o conteúdo e a estratégia correta para poder fazer a prova. Pronto, é isso, matou.
Bom, vamos lá, vou fazer mais uma questãozinha aqui. A questão que, inclusive, eu comentei lá no Instagram, num desses reels aí que a gente preparou para antes dessa aula. Que, cara, na moral, eu desafio vocês. Eu vou fazer igual o MC Sapão, que já não é mais conhecido dessa geração. Eu vou desafiar você. Vocês conhecem isso? Não conhecem? Obviamente não conhecem, imagino que não. Mas sempre que eu falo desafio você, eu canto essa música na minha cabeça, então eu preciso externar esse momento constrangedor Ainda bem que você canta só na sua cabeça, na né, minha Tarek? cabeça, na Porque minha se cabeça. você cantasse Aí efetivamente, o João lançou nós aqui, íamos MC ter. Sapão é Cara, atemporal. Pronto, pronto. ai, aí sim. Mas se você canta agora, a gente já tem uma debandada na live, você não A tenha dúvida molecada ia disso. cantar para subir. Mas, enfim, vamos Sim. lá. Eu duvido, eu desafio você a pegar qualquer currículo de ensino médio e encontrar a aula sobre Star Wars. Assim, qual é o conteúdo programático que a gente vai ter lá? A saga Senhor dos Anéis, e depois a aula sobre Star Wars e fazer uma comparação entre os sistemas de poder. Cara, isso não existe, isso não acontece. A ideia da prova da UERJ ao trazer um elemento como esse, como Star Wars, é fazer uma contextualização com a realidade do candidato, com a realidade do aluno, que é um dos cernes de qualquer política pedagógica educacional séria, né? Tipo, eu vou dar uma aula, eu vou citar MC Sapão? Não dá, eu tenho que citar MC Daniel, porque pelo que parece é o que a galera ouve hoje. Eu sei o que MC Daniel canta? Eu não sei. Eu sei identificar o MC Daniel dentre 50 outras pessoas parecidas com ele? Eu também não sei. Mas é com isso que vai funcionar. Eu vou falar com a galera de acordo com o conhecimento dos elementos que essas pessoas possuem. Aí a prova pensa assim, pô, cara, eu quero saber se a galera terminou o ensino médio, a educação básica, dominando quais são os sistemas políticos que existem, como esses sistemas funcionam e quais são as estruturas constitucionais que sustentam esses sistemas. Então, existe o quê? Monarquia, república, tá? Como funciona a monarquia, como funciona a república? E como se legitima isso? Ah, legal. O aluno tem que desenvolver, portanto, um conhecimento com base nos conteúdos que foram ministrados ao longo do tempo a respeito disso. Aí, ao invés de pegar, por exemplo, a Inglaterra, que seria uma questão chatíssima e super batida, ao invés de pegar a ditadura militar brasileira, ao invés de pegar qualquer outro sistema ou exemplo possível, a prova falou: pô, irmão, Star Wars. Star Wars dialoga com um sistema político que ambienta-se ali num universo imaginado, fictício, mas que tem ali uma ancoragem. Essa ancoragem é na vida real, nas relações de poder, as relações políticas. Então vamos lá, vamos fazer a questão rapidinho. Ó. O enunciado Tarek, diz assim: rapidinho, antes de fala. você continuar, desculpa. Inclusive, essa estratégia é bastante interessante, porque quando você olha para essa questão, você pode se apavorar. Você pode falar assim: caramba, eu nunca assisti o Star Wars na vida, então eu me ferrei, né? Não sei fazer a questão. E no passado, recente, acontecia também, como o Tarek colocou aí. Imagina que ele usou como exemplo a Inglaterra. Podia usar como exemplo qualquer outro país do mundo. E aí, caramba, os alunos chegavam para mim e falavam assim: Farley, caiu Inglaterra na prova. Ou então, pô, Farley, caiu China na prova. Sei lá, caiu Irã na prova. Olha, às vezes não. Às vezes ele está usando esses países apenas como exemplo. E ele vai descrever para você, no corpo do enunciado, a maneira como aquele país se organiza do ponto de vista político. É exatamente o que ele está fazendo aí com a saga do Star Wars. Ele vai dizer para você, né, eu nunca assisti o Star Wars na vida. Beleza, ele está te explicando aí no enunciado. Né? É só Assim ler, como né? ele. É só ler. Lê Assim, bem facinho. exatamente. Isso, sem ser apavorado. Tipo, caramba, e agora? Eu curto pra caramba o Senhor dos Anéis, mas eu odeio Star Wars, e aí me ferrei. Não, né? Da mesma maneira, se ele tivesse cobrado aí um país que de repente você nem sabia que existia, né? Você não precisaria ter grandes conhecimentos sobre aquele país. Dificilmente, dificilmente, pode ser que apareça, mas dificilmente a UERJ vai te cobrar no exame de qualificação um conteúdo muito específico de um país aleatório. Tá? Não, Ela pode usar aquele país como exemplo e ele vai destrinchar para você ali as características. aí, rapaziada, vamos olhar o enunciado, como eu tinha sugerido uma rotina para resolver as questões. Olha só.
O enunciado está dizendo que na mitologia da série Star Wars, a organização do poder político na fase da República, então aqui ele fechou uma fase, tá vendo? A fase da República se aproxima da estrutura encontrada no seguinte modelo. Então, como se organiza o poder e como que esse poder se assemelha a uma estrutura que um determinado modelo político assume para si. E aí as estruturas estão sendo colocadas aqui, ó. Na verdade, os modelos estão sendo colocados aqui. O modelo parlamentarista, o modelo presidencialista, o modelo aristocrático, o modelo teocrático. Então, o que tu tinha que saber era o básico do que se entende sobre política no tempo presente, no mundo contemporâneo, ou nos processos históricos, políticos históricos que você analisou durante sua formação básica. Que é o que é parlamentarismo? Parlamentarismo é quando você tem os três poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, nos quais você tira do poder legislativo os representantes que vão assumir a responsabilidade do poder executivo. Então, você vai eleger o legislativo, compõe o legislativo, e de dentro do legislativo você extrai uma galera que vai cuidar do executivo, vai cuidar da administração. Enquanto a figura do chefe de Estado, que é a figura que é eleita ou pode ser hereditária, você tem repúblicas parlamentaristas, você tem monarquias parlamentaristas. A figura do chefe de Estado, sendo eleito, sendo hereditário, vai representar diplomaticamente a nação, mas não vai assumir papel de governo. É esse o conhecimento que você tinha que ter para conseguir avaliar o que aquele modelo político de Star Wars está te dizendo. Se é um modelo parlamentarista, se é presidencialista, e aí para a gente isso é até mais fácil, né? Porque a gente está acostumado a eleger os integrantes do Poder Executivo para desempenharem a função de chefe de governo, para poder assumir a responsabilidade do Poder Executivo, não apenas no âmbito das relações internacionais diplomáticas, mas também na gestão da coisa pública, que é o que a gente vive no Brasil hoje. Aristocrático, que é um sistema político baseado em que um certo extrato da sociedade detém controle político, porque se percebe melhor do que os demais entes da sociedade. Então, você pensa assim, uma aristocracia seria o modelo do sistema político de castas, social e político de castas na Índia. Que você tem ali um extrato da sociedade que se coloca como melhor e que detém controle do poder político. Então tem que ver, será que é por aí que está falando o texto? E, finalmente, teocrático é quando você assume uma função religiosa sustentando o seu poder nessa validação. Na validação de que, cara, eu sou o detentor do poder divino, então eu tenho que mandar mesmo. Aí o exemplo mais clássico é o faraó lá no Egito, né? A coisa mais antiga e mais fácil de você lembrar. Você tem que ver aqui, o cara que governa Star Wars é porque ele é Deus? Ou ele se sustenta em torno de Deus? Pronto, então é teocracia. Então, o que o candidato tinha que saber não era Star Wars, era saber os modelos políticos que se formaram ao longo da história. Tá vendo? E você não tem aula disso no ensino médio, sabe? Você não tem aula de modelos políticos ao longo da história, sabe? Isso é um conhecimento que ele vai passando pela sua formação. E que agora que a gente tem que conseguir fazer é arrumar ele de modo a você conseguir instrumentalizá-lo e resolver as questões. Eu fiz isso agora, eu arrumei esse conhecimento na sua cabeça. Aí você olhando o texto, você vai perceber que o gabarito é letra A, o modelo parlamentarista. Você vai ver aqui, Aí, ó. Fala aí. desculpe, e aproveitando, né, Tarek, por exemplo, se ele, com relação a toda essa arrumação que você fez, né, se ele tivesse usado lá o exemplo da Inglaterra, o exemplo da Grã-Bretanha, é, a gente teria o rei Charles, né, que seria lá o chefe de Estado, que é o camarada que acumula a maior parte das funções diplomáticas aí, né, a figura, na verdade, que representa a maior parte das funções diplomáticas no Reino da Grã-Bretanha, e o Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro, né, o chanceler, que é retirado, né, do partido que compõe a maioria do que eles chamam lá na Inglaterra de Câmara dos Comuns, né? Porque existe a nobreza, existe a família real e existem os cidadãos comuns, né? Que é o parlamento composto aí pela Câmara dos Comuns. Esse cara, o Sunak, ele vai ser o cargo que já foi ocupado pela Margaret Thatcher, o cargo que já foi ocupado pelo Tony Boris Blair. Johnson, Tony Blair, alguns primeiros ministros aí bem icônicos, né? Esse sim vai ser o chefe de governo, né? O cara que vai conduzir ali o executivo, né?
apesar dele ter saído do parlamento. Então, reparem, a gente está trazendo aqui para a prática, num país que usa o parlamentarismo como sistema de governo, a mesma coisa que está descrita aí no Star Wars, né? E a gente poderia usar qualquer outro país parlamentarista para tratar exatamente da mesma coisa. Aproveitando, pessoal, existe modelo político melhor do que o outro dentro de uma lógica republicana? Olha, pessoal, eu acho que empiricamente a gente pode dizer que não, né? Porque, só para citar o vizinho da Inglaterra e rival histórico, a França, né? A França, eu estou falando de dois países muito parecidos do ponto de vista geopolítico, né? Do ponto de vista da posição que ocupam na geopolítica internacional. São dois países há muito tempo, né? Ocupam aí mais ou menos uma prateleira parecida. Até daí advém a rivalidade e os conflitos. Enquanto a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, a França é uma república presidencialista. E ambos funcionam. Ambos são dos que funcionam melhor, né, a nível global. Tá? São das maiores economias, oferecem uma qualidade de vida satisfatória para os seus cidadãos. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ser uma monarquia parlamentarista e funcionar bem, pode ser uma república presidencialista e funcionar bem também. Né? E pode funcionar mal, sendo Pois qualquer é. uma das duas. Né, e um O exemplo ótimo sistema. aí, pegando carona no teu exemplo, é a Alemanha, né? Que a Alemanha é uma república parlamentarista. Então, assim, tu Isso tá aí. pegando esses dois elementos aí, uma lógica republicana, porque tu não tem Uhum. essa percepção de coroa, dinastia É, e hereditariedade, mas numa pegada parlamentarista, onde você usa o poder legislativo para compor ali o cargo de chefe de governo, né? Então, eu acho maneiro que até a percepção de chanceler, no caso alemão, tem a ver com isso, que é a pessoa escolhida dentro do parlamento para administrar a coisa pública. no caso ali, acompanhando ali o chat, né, que a galera está comentando, de fato, na Inglaterra a gente tem tido uma rotatividade que não era muito comum, né? A gente teve a Margaret Thatcher, que ficou 12 anos no poder, depois a gente teve o Tony Blair, que também ficou muito tempo no poder, tá? E depois do Tony Blair houve aí uma rotatividade bastante grande em comparação aos primeiros ministros anteriores. Tá? Ao contrário, por exemplo, da Alemanha, né, que teve a Angela Merkel aí, que acabou superando a própria Margaret Thatcher. Angela Merkel ficou 16 anos no poder. E o Paulo Vitor está perguntando, né? Sim, Paulo Vitor, a monarquia a tendência é que a monarquia continue durando, sim, porque eles enxergam a família real como uma referência de sociedade mesmo, uma referência olhar, uma referência de britanicidade, tá? É assim que é a Identitário, né? monarquia. Isso, né? Ainda mais num mundo cada vez mais globalizado, né? Em que a identidade tranquilo, Samuel, de boa, meu irmão. Forte abraço, obrigado pela presença. Então, Obrigado, viu? assim, Valeu. ainda mais num contexto de globalização, né, em que as identidades elas estão sendo aí colocadas em questão, né? Tem gente, inclusive, que contesta muito essa discussão em torno de identidade nacional hoje em dia. Você falar sobre uma britanicidade a partir de uma referência da família real, né, fica muito mais fácil do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista dos valores da sociedade britânica, aquilo que se defende da sociedade britânica, tá? Então, eles vêm como uma referência do ponto de vista econômico. A monarquia é um bom negócio para a Inglaterra, tá? Então, assim, é algo que ainda deve durar bastante, né? Porque os britânicos eles são bem conservadores nesse sentido, tá? O Luiz Júnior está comentando aqui, né? Há uma questão de identidade, se a monarquia, se a monarquia eles se sentirem estadunidenses, e aí você está ofendendo os britânicos de uma maneira, ah, sei lá, difícil até de achar um adjetivo, Luiz. Importante, né? Você está, exatamente. E sim, Thiago, a Thatcher ela era polêmica, né? Mas assim, cara, a Margaret Thatcher, sinceramente, vocês colocaram aí que a Thatcher eu não sei se ela era polêmica, cara.
ela tomava as decisões que ela entendia que deveriam ser tomadas, e a verdade é que ela dava uma cagada para todo o entorno, assim. Ela não estava muito preocupada com o que as pessoas pensavam dela, ela não estava muito aí. Ela conseguia se articular muito bem ali, né, politicamente, com o restante do parlamento, né, convivia lá com a oposição, que é o que sempre vai existir dentro de uma democracia, né, e fazia aquilo que ela entendia que era para ser feito, né? E eu vou te falar, Ah, eu acho que nesse ponto, a perspectiva dela enquanto uma líder de Estado, de governo polêmica, às vezes passa por alto o contexto em que ela ascendeu politicamente, né? Ela ascende politicamente nos anos 80, que são anos muito delicados para a lógica do capitalismo. São anos que estão ali enfrentando duas grandes crises sistêmicas dos anos 70 e como se pensar esse Estado capitalista reduzindo a sua função social à medida que uhum. existe toda uma consciência por parte dos cidadãos, porque, vamos lá, deixa eu explicar de uma forma menos erudita. Irmão, o Estado tinha uma missão assistencial. O Estado funcionava de modo a dar conta das necessidades básicas dos cidadãos, como saneamento, saúde, educação, etc. É o Você estado de bem-estar. você tirar funções sociais do Estado é muito desafiador, é muito zoado para você conseguir conduzir uma política pública de remoção de direitos. Por isso que uma das principais questões que o capitalismo levanta na sua história é evitar conceder direitos. Porque depois Então, que Tarek, aí vem uma concede, questão interessante, desculpa te interromper, mas vai, eu vai. acho importante te interromper, porque, vamos lá, na verdade, são pontos que se transformaram, E fale, ficou sem. secretariatos, A gente parou de te ouvir, cara. Agora voltou, deve ter tido é, algum problema no uma fone. variação aqui, tá? Então, são, na verdade, por exemplo, saúde, educação, transporte, moradia, são, na verdade, coisas que foram se transformando em direitos, sobretudo ao longo do século XX. Tá? Sim. Até o século XIX, ninguém enxergava isso como um direito ou como um dever do Estado. Tá? Uhum. Era algo que, olha, se você não tiver dinheiro, você não tem um médico para cuidar de você e chora, paciência. Né? As pessoas não tinham essa dimensão de que Passa isso um era. guento, né? Passa um É, guento você. nisso aí. Exatamente, as pessoas não tinham essa dimensão de que isso era uma obrigação do Estado e que o Estado é que deveria cuidar disso. Na verdade, isso foi sendo conquistado, né, às custas de muitos movimentos e de organização social. Tá? Bom, a partir da crise de 29, que decreta a falência aí do Estado liberal naquele momento, você começa, com as políticas keynesianistas, a construir um estado de bem-estar social, e as pessoas passam a enxergar essas coisas como direitos. E aí Uhum. entra no que o Tarek falou. Né? Então, repara, você passou a ver determinadas coisas como direitos, tá? E voltar atrás nisso é muito complicado. O desmontar esse Estado, né? O E é isso que ela se desmonte do empenha em Estado, fazer. E esse desmonte do Estado é sempre em prejuízo dos mesmos grupos sociais, né? E é daí que ela é, enfrentou muita resistência do Partido dos Trabalhadores, ela tinha ali uma base política muito forte, porque ela estava fazendo ali uma engenharia que beneficiava as elites econômicas que tendem a ser as elites políticas, só que, foi o que o Farley falou, era mulher que tinha pouca preocupação se a molecada ia estar bolada com ela, se é nego isso ia aí. curtir na foto dela do jornal, ela não se ligava nisso, Não. assim, ela tinha... E ela usa, cara, de uma forma muito inteligente, a gente precisa reconhecer a Guerra das Malvinas, né? A Guerra das Malvinas foi usada de uma forma muito inteligente por ela. Por quê? Porque, cara, foi um dos momentos de maior crise do governo sob a sua liderança, muitas greves estourando na Inglaterra, aí a ditadura argentina, desesperada para conseguir, pô, ganhar sobrevida, encontra uma guerra que ela achou que a Inglaterra nunca ia querer batalhar, tipo, pô, vou reivindicar isso aqui, vou ocupar, que a ditadura argentina ocupa as Ilhas Malvinas, né? Toma para si de mão grande, assim como os ingleses já tinham feito antes. E aí, cara, quando a Tati recebe essa informação, a maneira com que ela gere a crise, ela é oposta do que se espera. Porque tu pensa assim, cara, o Estado está diminuindo. A ideia é reduzir custo, porque o capitalismo estava muito imprevisível, tem que garantir o dos ricos. Beleza.
Então, quer saber? Vou pegar meu arsenal militar e vou direcionar para uma ilha lá no Pacífico para sair na porrada com a ditadura capenga, usando tudo que eu posso. Tudo do melhor, assim, míssil, avião, navio de guerra. Pô, meu irmão, isso é caro, né? Isso é caro, isso gera custo. É contraditório, vai na contramão da política que ela desenvolvia. Mas o que ela entendeu ali, que era a chance de dar aquela reforçada no sentimento identitário, no sentimento patriótico, de falar que nós, britânicos, somos superiores, somos melhores. Não vão ser esses caras, esses latinos malucos aí que vão tomar nossa ilha. A ilha é Falkland e pronto, parceiro. A ilha é Malvina ou caceta. Ela é nossa e a gente vai garantir o controle sobre ela. Então, esse reforçar do sentimento nacionalista em momentos de crise é muito estratégico. Então, apesar dela ser uma política em linha dura, no sentido de negociar pouco, ela teve essa perspicácia de pegar ali o time do momento e falar: não, isso aqui vai valer a pena. Eu vou gastar uma graninha nisso aqui, mas eu vou garantir meus próximos anos de mandato vencendo Ah. os caras. E a parada fica E tão ela, forte, cara, falando sobre a história do futebol, só para fechar meu ponto, eu ia sugerir que a gente parasse na próxima, hein, Fábio? Tu resolve a próxima e a gente para, porque senão vai sim, demorar muito. sim. Mas falando de história do futebol, a parada fica tão forte que a Inglaterra e a Argentina se encontram naquelas oitavas de final da Copa de 86, aquele jogo que o Maradona faz o gol de mão, faz o gol driblando o time da Inglaterra todo, e no vestiário da seleção da Argentina, a galera levou ali cartas de familiares de pessoas que morreram na Guerra das Malvinas, pedindo que os jogadores vingassem a honra dos argentinos. Aí tu pensa assim, ah, mas então só os argentinos que sentiram, os ingleses estavam cagando. Não, mané. Hooligan saindo na porrada com o torcedor argentino na entrada do estádio, foi no México, a Copa do Mundo. Então os hooligans foram para lá e tamparam na porrada com os torcedores argentinos. Passaram-se anos, cara. Na morte da Tati, a Cristina Kirchner, que era presidente da Argentina, foi uma das poucas chefes de Estado que não foram convidados para o enterro, porque ela era chefe de Estado da Argentina, velho. E no, assim, vários outros chefes não foram, né? Mas nas manchetes de jornal, o que falava era: Cristina Kirchner não foi convidada para o enterro de Margaret Thatcher. Então a parada realmente gerou ali um abalo nas relações internacionais e a Thatcher usou muito bem isso para conseguir se sustentar no poder num momento que estava bem pouco provável que ela conseguisse fazer isso. Sim, e ela acaba pegando, né, ela acaba capturando o apoio, capitalizando o apoio da parte mais conservadora, né, da sociedade britânica, né, que é uma parte considerável. E aí, só para acrescentar um pouquinho aí, né, com relação ao futebol que você está falando, você falou do futebol a nível de disputa de seleções, né, a nível global, mas dentro da Inglaterra isso também vai ser muito forte, né, o futebol também vai estar como protagonista. A Margaret Thatcher, ela vai ser odiada por boa parte das cidades do norte da Inglaterra, né, mais especificamente Manchester e Liverpool. Manchester e Liverpool, que são duas cidades rivais, né, por conta, né, da rivalidade que elas têm dentro do contexto da Revolução Industrial, né, vão se unir contra o neoliberalismo implementado pela Thatcher, e isso vai ficar muito claro, vai fortalecer, na verdade, né, essa rincha entre os torcedores do Liverpool, por exemplo, né, e a rainha e o governo, né, o primeiro-ministro. Tanto que quando... porque imagine, como o Tarek falou, o norte da Inglaterra ele é famoso por ser um dos berços o berço da Revolução Industrial e ter essa cultura do proletário, né, do trabalhador. A gente está falando de cidades industriais. Então, você tem um trabalhismo, né, um viés trabalhista forte aí. E aí a Margaret Thatcher entra, né, acabando com os direitos da galera. E a família real endossa isso, né, do ponto de vista político e econômico. E aí, cara, que quando a Rainha Elizabeth morre, os torcedores do Liverpool, no jogo seguinte, eles fazem uma música e eles vão para o estádio, eles começam a cantar e comemorar a morte da rainha. Tá? Eles ironizam o tempo inteiro. Tá? Então, isso é, ao contrário do que diz aquele idiota aqui do Thiago Leifert, né? Não é Uhum. só futebol. Né? Futebol e política se misturam o tempo inteiro. Tá?
e cai na prova, tá certo? Isso também é uma coisa importante. Sim. A gente vai mostrar algumas questões aqui. Não, especialmente E pensando que, cara, esse é um ano de Olimpíada, por exemplo. E a UERJ isso aí. sempre carrega no seu bojo questões que envolvam assuntos do ano, né? Uma parada que É, certamente vai aparecer na prova, é certamente muito perigoso falar, mas tem grandes chances de aparecer na prova, é o conflito entre Hamas e Israel. Sim, um conflito que está muito latente, muito no tempo presente, que aborda várias questões, inclusive da sociedade contemporânea. Assim, tem muita coisa para ser explorada. E a gente, no nosso projeto, vai tirar momentos aí para poder discutir esses assuntos é. quentes, né? O Paulo Vitor e o Thiago estão fazendo comentários bem bacanas no chat ali, né? Só para ler aqui rapidinho. Paulo Vitor está falando da treta entre Thatcher e a rainha. A família real ela vai estar sempre envolvida em polêmicas, né? E isso, em alguma medida, cara, é ruim, mas é bom, né? Porque ao mesmo tempo que pode causar ali algum constrangimento para a família real, cara, movimenta a imprensa, movimenta a própria economia britânica e muitas vezes, Paulo, tira o foco, cara, de algumas questões importantes pelas quais o governo está passando. Então, assim, quando o príncipe Harry, por exemplo, escreve um livro detonando a família real, e escrevendo lá, foi o Harry que escreveu, agora não me lembro se foi o Harry ou o Eu William, acho que sim, cara. né? Detonando a família real, cara, isso vai ser comentado, foi o Harry, né? Isso vai ser, cara, comentado no mundo inteiro, tá? E pronto, em alguma medida a família real ela capitaliza ali ela acaba chamando a atenção para si, né? E isso pode ser usado até como uma espécie de cortina de fumaça para algumas coisas que estão se passando no parlamento, no próprio país, né? E isso acontece com muita frequência num país que a gente conhece bem, esse tipo de Numa cortina de terra não tão fumaça. distante, né? Não tão distante daqui. Bom, mas bacana, né? Isso, o Thiago está falando que o futebol era mais perigoso que os sindicatos das indústrias, né? Porque a capacidade de mobilização é enorme, tá? É, então, são vistos como celebridades, né, cara? Sem dúvida nenhuma, né? Bom, e aí, galera, vamos fazer essa última questão aqui, para a gente não se alongar muito, né? Mas eu acho que já deu para vocês entenderem como é que vai ser a pegada das aulas, com essas questões que a gente está fazendo. E essa última aqui, ela dá conta do seguinte, ó. Ela dá conta de uma diferença, né, que ele coloca aqui entre a palavra que vem do inglês aqui, né? O border e o frontier. Ele vai dizer o seguinte: a descontinuidade territorial representada pela fronteira não se restringe a linhas ou zonas de contato entre os estados. A fronteira pode ser reconhecida também dentro de um determinado estado. Tá? Esse conceito de fronteira é um conceito bastante interessante. A gente usa aqui no Brasil, por exemplo, o conceito de fronteira agrícola, tá? Que já dá uma dica aí para a gente poder responder embaixo a questão. Na língua inglesa, mais especificamente nos Estados Unidos, mantém-se a distinção entre border, né, que é a fronteira internacional, e o frontier, que é algo que está dentro do Estado, mas um lugar distante, né, que em alguma medida ainda não foi explorado, que dá a ideia, dá a noção. O border seria, fazendo uma tradução, forçando um pouco a barra, o limite, tá? Beleza? Daqui para frente eu não posso fazer mais nada. E o front é como se fosse algo que está ali aberto à minha disposição. Olha, isso aqui ainda não foi explorado, tá? É uma nova fronteira que a gente pode avançar, tá certo? Então a diferença é mais ou menos essa, ok? E ele pergunta aqui embaixo: um processo socioespacial ocorrido nas últimas 4 décadas no Brasil e que exemplifica esse conceito, né, o conceito de frontier, não o conceito de border. Então, o conceito de border seria lá a fronteira entre Brasil e Paraguai, lá em Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, por exemplo. Tá? Ali é uma linha, tá? Que delimita o limite entre os dois países, tá? Que é naturalmente representada pelo Rio Paraná. Tá? Então, até aqui é o Brasil, daqui para frente é o Paraguai. Já a ideia de frontier já é diferente, tá? É algo que pode estar nos confins do território, tá certo? Mas ainda não foi explorado, tá certo? Então,
o gabarito aqui dessa questão vai ser letra C também, né? A expansão do agronegócio no Cerrado. Por quê? O que nós tínhamos no Cerrado? Nós tínhamos um espaço aberto, tá? Que ainda não tinha, né, uma atividade definida, sobretudo uma atividade econômica bem definida, uma identidade econômica dentro da lógica desenvolvimentista, dentro da lógica capitalista definida, e começou a ser ocupada pelo agronegócio nos últimos 40 anos. E hoje, percebam, o centro-oeste brasileiro ele se confunde com o agronegócio, né? O centro-oeste brasileiro ele é a cara do agronegócio, né? Então, Goiás, Mato Grosso do Sul, tá? São os estados aí que são identificados, inclusive, né, pelo agronegócio. Isso significa que essa fronteira ela foi explorada, tá certo? E ela ainda está, obviamente, dentro do território nacional, ok? Então, reparem, essa questão especificamente, pessoal, ela exige de você uma capacidade muito grande de conseguir interpretar o que o enunciado está te mostrando, tá? Ler e interpretar corretamente o que o enunciado está te mostrando, e, ao mesmo tempo, ele te pede aí uma noção bastante grande do que está acontecendo, tá, no território brasileiro, tá certo? Em relação a não só questões econômicas, né, mas também questões aí estratégicas, tá certo? Então, repara, ele pede que você interprete corretamente os conceitos de border e frontier, mas, ao mesmo tempo, tá, ele pede que você consiga aplicar isso, tá, à realidade do seu país. De novo, eu insisto com vocês o quanto a UERJ, tá, ela busca por isso. Porque, por exemplo, vou fazer aqui um paralelo. Nós somos bombardeados por informações o tempo inteiro, né? Mas será que nós somos capazes de interpretar corretamente essas informações e aplicar à nossa realidade? Tá? É isso que a UERJ está te cobrando aqui. Eu estou te passando uma informação. Você conseguiu entender a informação que eu estou te dando através desse fragmento do texto? E uma vez que você entendeu corretamente essa informação, você consegue aplicar a realidade do seu país, do lugar onde você vive? Você tem um conhecimento para isso? Tá? Então, é uma questão bastante interessante aí, que eu acho que encerra esse exame de qualificação, tá, de uma forma bem bacana. Tá? É uma questão que, pessoalmente, eu acho bem bonita aí, porque é uma questão que força um pouquinho, né? Exatamente, João. Tá? É preciso saber interligar aí as coisas, né? Integrar a informação com o que está acontecendo de fato, né? Interpretar corretamente a informação e aplicar isso à realidade de maneira correta, né? Então, a UERJ te cobra isso, ela quer saber se você tem essa capacidade, tá certo? E uma questão como essa, ela deixa bem claro isso, deixa bem claro essa intenção da UERJ em aferir se você tem essa capacidade. E dentro disso que o Farley colocou brilhantemente para a gente aqui, eu acho que essa questão é super ilustrativa dessa lógica. Cara, você não precisava ter chegado para a prova dominando o conceito frontier e border. De Você jeito nenhum. precisava saber, por exemplo, o que aconteceu nos últimos 40 anos na economia brasileira, na ocupação do espaço no Brasil, porque frontier e border foi explicado no texto. Então, você vai Exatamente. pegar o conceito que o texto te deu e vai aplicar num saber que você desenvolveu. Então, você tem que saber como estudar as matérias de forma a você criar essa bagagem, sabe? Se você chega na prova sem bagagem, você vai se arrebentar, você vai ter dificuldade em entender as alternativas, você não vai conseguir interpretar bem o texto. Então, aqui a gente tem que construir aqui uma boa bagagem cultural e de conhecimento técnico, de história, de geografia. Para quando vierem as questões, pronto, você vai conseguir pegar essas ferramentas que você acumulou ao longo das aulas e foi aplicar aquilo que é necessário. A gente sempre tem uma projeção de aula muito maior, muito mais longa do que de fato é possível fazer. A gente tinha mais umas 3 ou 4 questões para serem resolvidas, mas a gente conversou aqui, é melhor que a gente interrompa para também não ficar uma coisa muito extensa, muito cansativa. Eu queria perguntar 3 coisas para vocês, jogo rápido. Coisa um. E aí, curtiram a aula? Comenta aí se vocês acharam maneiro o nosso papo, a nossa interação, a pegada desse encontro. Se a gente entregou o conteúdo como vocês esperavam que a gente entregasse, se vocês puderem trazer esse feedback para a gente, cara, é muito importante.
Enquanto vocês estão interagindo, eu já vou fazer a pergunta 2. A pergunta 2 é, cara, se vocês curtiram, seria muito maneiro para a gente se vocês conseguissem compartilhar. Porque às vezes o projeto, do jeito que ele é, você pensa, ah, para mim não vai funcionar legal, eu tenho outras questões, eu tenho dificuldades em fazer. Mas se você puder ajudar o nosso projeto a chegar em mais lugares, cara, a gente precisa muito, tá? É sempre importante. Eu tô muito no começo nessa parte do digital, o Farley também, então a gente está juntando forças nesse processo. Então, cara, tô vendo aqui os comentários, a molecada parece ter curtido a beça. A Mariana, que é a nossa aluna, falou que é bem melhor do que esperava, então, pô, já é nossa aluna, então já está pronta para receber aulas ainda melhores ao longo do ano, tá? Rapaziada, pô, elogiando, muito obrigado. A apresentação foi de alta qualidade, sucesso cada vez maior, não esperava outra coisa. Obrigado, Luiz, sendo um colega do magistério, ainda mais importante ouvir um retorno como esse, tá? Então, pedir duas coisas, né, para vocês trazerem aí o que vocês acham, maneiro que vocês gostaram. Segundo, se vocês puderem divulgar, sigam lá no Instagram, @história_Tarik, para que vocês possam compartilhar as coisas, elogiar a nossa aula. Vocês tiraram fotos aí da aula, inclusive eu vi que a Mariana já fez uma postagem, me marcou, eu já compartilhei. Cara, me marca. O Farley não tem Instagram, né? O Farley tem essa dificuldade aí com redes sociais. Então, por isso que tá sem som, mano. Acho que você não. Mutada, eu estou mutado. Mas vamos lá, não é dificuldade, eu sou a resistência, vocês não estão entendendo. Ah, Tá? Enquanto eu puder, tá? Eu vou representar a resistência em relação à rede social. Mas, assim, eu só queria registrar aqui, Tarek, que a gente está com o Iago, né, cara, que foi nosso aluno e hoje é professor também. E, poxa, assim, foi bem legal, o Thiago tá presente Cara, é aqui. esse Iago? É o Iago? Pô, Iago, velho, Iago, o olha aí. Iago tem uma história maneiríssima, cara, sobre ele, cara. Desculpa, gente, a gente acabou delongando um pouco. Mas a história é que o Iago foi nosso aluno, ele hoje é professor de É, matemática, e, cara, a minha mulher estava dando a luz aqui em casa. A gente fez o trabalho de parto aqui em casa primeiro, para depois ir para o hospital, para maternidade, né? Minha mulher, pô, dor de parto, loucura, mó rolê, a parada mais maluca que a gente viveu juntos. E aí a gente tinha uma enfermeira obstétrica acompanhando o processo do parto aqui em casa. E em um dado momento, que demora muito, tá? Demora, tipo, muitas só um horas. detalhe: o camarada tem todas as redes sociais do mundo, é super tecnológico e a mulher dele tem um parto do século XIX. Mas tudo bem, porra. Então, cara. Mas aí, vamos lá, só para terminar a história para a gente poder fechar aí, que eu tenho a terceira pergunta para fazer para a galera. Cara, tô sentado no corredor da minha casa enquanto a minha mulher tá tendo dor de parto no chuveiro. A enfermeira senta do meu lado cansada e ela pergunta: ah, tu faz o quê? Ah, sou professor e tal. Ela sabia meu nome, Tarek, e ao mesmo tempo tava falando com um namorado dela. O namorado dela é o Iago, mano. O Iago é namorado da enfermeira que Olha, assistiu o parto da minha mulher. E ela descobriu isso porque, pô, meu nome é Tarek, né? Então, professor, o nome Tarek é, é bem pouco tanto comum. você quanto eu temos essa vantagem aí. E eu queria agradecer também aqui a Letícia, Tarek. A Letícia é minha aluna lá do AZ, lá de Bangu. Ah, Letícia é irado. super cara, a Letícia é super participativa, cara, inclusive nas aulas, né? Inclusive, eu não estou indo, né? Hoje eu não fui presencialmente lá porque eu tô me recuperando de uma cirurgia, né? Hum. Que me impede aí de me deslocar, fazer movimentos mais bruscos e tudo. Então, durante essa semana eu estou em casa, né? Eu tô já testado. Vou deixar o pessoal lá na mão um pouquinho, mas é para uma boa causa. A partir de semana que vem, Letícia, eu estou de volta e acredito que bem sem motivo para faltar de novo enfim, para a gente Até ele continuar arrumar nossa outro, tá? preparação Até aí. ele arrumar outro motivo para faltar. Até eu arrumar outra pereba e outra e outra cirurgia para fazer. Aí, rapaziada, pedi duas coisas, as duas coisas vocês já fizeram, então mostra que dá para eu pedir a terceira. Que é, gente, se vocês forem fazer a matrícula no nosso projeto, aproveitem o desconto para até amanhã. Então, dá um alô no Farley, fala comigo. A gente está lá no grupo do WhatsApp que a gente criou para esse aulão. A gente vai manter esse grupo para fazer informações e comunicações. Então, irmão, na boa, se você for fazer, já faz contato com a gente para a gente se preparar para conseguir fazer o melhor material possível, beleza?
Espero que a molecada que ficou aqui até o final tenha tido interesse em fazer, troca ideia com a gente para a gente poder fazer essa matrícula. Para a gente vai ser maneiraço construir esse seu A junto com você. Show? Irmão, obrigado aí pela companhia nessa empreitada. Obrigado aí, obrigado para todo mundo, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Pronto, eu vou tentar mostrar. Deixa eu compartilhar minha tela aí, Tarek, só para o Tá? pessoal não achar que eu tô, Pode compartilhar. que eu tô mentindo. Aqui, ó, esse aqui, como diz um amigo meu, é o registro aí, ó, de que eu estava realmente Pô, cara, pra que isso, acamado. mano? Pra que isso? Cara. Isso tá Pois é, porque gravado, cara. porque o pessoal não acredita, cara. Acha que eu tô mentindo, né? Isso aí eu É, tô lá, cara, pô, no pós-cirúrgico lá, tudo mal pra caramba, né? E o pessoal aí me cobrando, falando assim, pô, cadê você? Você sumiu, tá inventando desculpa para poder não ir dar aula, não ir trabalhar e tal, e pronto. Aí, como diz um grande amigo, registro. caraca. Tá Não, que bom. merda, hein, cara? Você tá, Não, estava legal. parecendo normal aí, tá? Parecendo Não, normal. mas assim, eu tentei fazer uma cara minimamente aceitável, né, cara, para não sair muito derrotado no negócio, né? É. Imagina. Não, top, rapaziada. Obrigado aí por Pois tudo. é. Tamo junto, gente. Boa noite a todos. Agora eu vou me arrumar para minha pelada semanal. Valeu. Tô acreditando mesmo que a essa altura do campeonato tu vai jogar bola. Eu vou mesmo, Obrigado, tá? Eu te Rodrigo. mando foto. Tarek, olha só, o Rodrigo também, cara, aqui, ó, o Rodrigo é um cara que tá sempre, um camarada que tá sempre nas nossas lives, né? Sim. Né? Tá sempre aí com a gente, né? O João Gabriel também, né? Então tem sempre uma galera aí que nos prestigia. Obrigado mesmo, valeu, boa noite para todo mundo, boa noite, Letícia, Luiz, boa noite, valeu mesmo e boa semana para todo mundo. Forte abraço. Viu? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu.